Ai, estava eu aqui agora refletindo sobre os atributos de Deus. Um dos mais conhecidos são o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Mas esses realmente são. Nosso Deus é um Deus que tudo pode, tudo sabe e está em todos os lugares. É verdade, mas ele não é só isso. O nosso Deus, ele também tem alguns atributos que nos aproximam muito a ele. Por exemplo, no livro de Salmos 101, versículo 6, diz o seguinte: que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, para estarem com ele e servi-lo. Jó 34, versículo 21, diz o seguinte: Deus vê o caminho dos homens, ele conhece os seus passos. Jeremias 23 e 24 diz: Acaso sou eu apenas Deus de perto e não de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu os veja? Assim pergunta o Senhor. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Esse Deus, né, que contempla, que vê, como diz ali o livro de Salmos, né, que está procurando os fiéis da terra, é o mesmo Deus que no livro de Salmos, no livro de Jó, está procurando, está olhando os homens. Em Jeremias ele diz que ele é o Deus de perto e de longe e que ninguém pode se esconder dele, ou seja, não importa se somos cristãos ou não, se somos pobres ou ricos, a posição que nós ocupamos na sociedade, é o cargo que nós temos, não importa. O nosso Deus é o Deus que tudo vê, é um Deus que ele quer se relacionar comigo e com você. Isso é o que eu acho que é mais importante, porque embora ele seja o Deus que pode, que vê, que sabe, conhece todas as coisas, mas ele é o Deus que se relaciona comigo e com você de uma forma muito pessoal, muito próxima. No livro de Gênesis, no capítulo 16, conta a história de Sara, Abraão e Agar. Sara e Abraão eram casados, mas Sara não podia ter filhos. E a Bíblia conta que Sara, mamãe Sara, não devia, mas convencia o papai Abraão a ter um filho com Agar. Porque naquela época podia e o filho seria como se fosse da Sara. Só que as coisas fugiram ao controle. O que acontece? No momento em que Agar se viu grávida de Abraão, a Bíblia fala que ela desprezou a Sara no seu coração. Automaticamente que a Bíblia nos fala isso, a gente pode supor que as atitudes de Agar foram condizentes ao sentimento que ela estava tendo por Sara. Ou seja, se ela estava desprezando Sara no seu coração, automaticamente as atitudes dela seriam totalmente reprováveis. Seriam atitudes mesmo de arrogância, de soberba, de altivez, humilhando a Sara. E Sara respondeu à altura o tratamento, ao ponto de Agar fugir. Gênesis 16 diz que Agar fugiu da sua senhora e foi para o deserto. Só que nesse deserto que ela estava, preste atenção nisso. Nesse deserto que ela estava numa fonte, ou seja, Deus havia preparado e ela viu essa fonte e ali ela estava refletindo sobre a sua vida, refletindo, pensando. E o anjo, numa teofonia, virou para Agar e falou: Agar, de onde você vem, para onde você vai? E Agar virou para ela e falou o seguinte: eu estou fugindo da presença da minha senhora. E essa pergunta, quando o anjo faz para ela, eu acho muito interessante, porque muitas das vezes a pergunta que Deus faz para mim e para você: da onde você vem e para onde você vai? Será que a gente sabe o lugar que nós estamos ocupando hoje? Será que é o lugar que verdadeiramente condiz com o lugar onde Deus quer que nós estejamos? Será que as nossas atitudes hoje, que, por exemplo, a atitude de Agar conduziu Sara àquele deserto, conduziu Sara àquele lugar, mas naquele deserto ali em especial que ela estava, ela conseguiu ver a provisão de Deus. Naquele lugar, naquele momento, ela conseguiu ver o milagre de Deus, ela conseguiu ver a água, ela estava próxima a uma fonte. Geralmente, quando nós imaginamos deserto, a gente imagina geralmente não um deserto seco, um deserto árido, um lugar de sofrimento, de desgaste físico, emocional muito grande. Mas nesse caso aqui de Gênesis 16, não foi a realidade de Agar. E o anjo apareceu numa teofonia, ela estava grávida, e o anjo virou para ela e falou o seguinte:
H, volta, humilha-te para tua senhora, porque o lugar, esse filho na tua barriga, ele vai ser uma grande nação, ele vai se multiplicar, ele vai ser muito grande, mas é necessário que você volte. E ela obedeceu à voz do anjo. Ela pegou, voltou, se humilhou, pediu perdão, mas o tempo passou. O tempo passou. E só que nesse momento, na primeira vez que que a H foi para o deserto, ela foi fugida. Só que nesse capítulo, quando chega no capítulo 21, a Bíblia fala que Ismael já nasceu, Ismael já estava um adolescente e houve uma situação ali muito complicada. Leia o livro de Gênesis, você vai gostar. Onde Sara obrigou Abraão a expulsar Agar e o seu filho. Abraão deu alimento com dor no coração, muito triste, a Bíblia é bem clara em relação a isso, mas ele fez o que Sara mandou. E Agar e Ismael foi. Só que, entenda bem, agora quando ela voltou no capítulo 21 para o deserto, ela não viu fonte de água. A água que ela tinha acabou, a comida que ela levou acabou. Isso eu vejo muito da gente. Às vezes, irmãos, nós estamos no deserto, por quê? Porque nós estamos, às vezes, confiando muito no nosso eu. Nós estamos deixando a nossa mágoa, a soberba, a arrogância, a falta de perdão, a falta de comunhão, a falta de amor, a nossa desobediência. Deus, às vezes, fala bem alto. O problema de Agar era Sara. Mas talvez o nosso problema não seja um problema físico, não seja uma pessoa em especial. Talvez o nosso maior inimigo, como eu falo sempre, sejamos nós mesmos. Lutar contra nós, lutar contra aquilo que muitas das vezes nos aflige, que é o nosso eu, nosso orgulho, a nossa vaidade. Eu não estou falando da vaidade física, estou falando da vaidade maligna, daquela vaidade de se achar melhor do que o outro, lutando muitas das vezes contra isso, ferindo, magoando o nosso próximo. E isso vai nos conduzir para o deserto, né? Uma pergunta que o anjo fez na primeira vez para Agar: da onde vens e para onde vais? Talvez Deus esteja perguntando para mim, para você nesse momento. Eu não sei aonde você está, como você se encontra, mas com certeza, onde nós nos encontramos foram escolhas que nós fizemos, foram atitudes que nós tomamos alguns anos atrás, alguns meses atrás, que está nos conduzindo a esse lugar de deserto seco. Porque o segundo deserto de Agar foi seco, ele não viu. Ela olhou e falou: vou morrer, eu e o menino. Esse menino que era o filho da promessa também, que Deus havia feito promessa para ela naquela teofonia. Quando o anjo com A maiúscula apareceu para ela, foi o mesmo anjo que apareceu aqui no capítulo 21 também. E virou para ela e falou: Agar, por que tu tá desse jeito, Agar? Por que tu tá triste desse jeito? E ela virou e falou o seguinte: eu vou morrer, me afastei, vou morrer com o menino. E falou assim: para com isso, Deus ouviu a voz do menino, Deus ouviu a oração do menino. Deus é o Deus que vê, Deus é o Deus que se relaciona, Deus é o Deus que enxerga todas as coisas. Se você e eu estamos no deserto, assim como Agar e Ismael estiveram, a história é deles. Deus esteve com eles, Deus supriu a necessidade deles. A Bíblia fala que Ismael cresceu, virou flecheiro, casou, multiplicou, virou uma grande nação. Ponto. A história é deles. Agora e a nossa história? Será que estamos que nem Agar, esperando a morte? A água acabou, toda nosso eu, né? Tá ali. O nosso eu não vai nos conduzir a lugar nenhum. O nosso eu, a nossa vontade, só vai nos levar a um lugar de destruição mesmo, não tem jeito. Mas no momento em que a gente abre os nossos olhos, assim como Deus fez com Agar e enxergou que ali perto dela tinha uma fonte de água no capítulo 21, a água representa o Espírito Santo. E aí essa mesma fonte de água, que não importa onde nós estejamos, ela transborda, ela faz transbordar. E o Espírito Santo é vida, é cura, é renovo. O Espírito Santo é transformação, é aliança. O Espírito Santo é renovo. O Espírito Santo é tudo aquilo que nós precisamos. E ele está aqui em mim, em você, prontos para construir uma nova história. Pronto para pegar na nossa mão e falar: vamos daqui para frente. Vamos reconstruir uma nova história, uma amizade mesmo de cumplicidade, de comunhão, de relacionamento, de intimidade entre mim e você.
Porque o Deus que vê, é o Deus que supre, o Deus que vê, é o Deus que provê, o Deus que vê, é o Deus que trabalha, é o Deus que vê, é o Deus que sustenta, é o Deus que está comigo e com você, o Deus que vê opera milagres. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Amém.